Olá amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Quando falamos de personagens que cometeram atrocidades, crimes contra a humanidade, massacre em massa, esses crimes que chocaram toda uma civilização, já vem na nossa mente o nome de Adolf Hitler, Mao Tse Tung, Stalin, não é mesmo? Mas hoje eu trouxe aqui para vocês o nome de um dos mais terríveis assassinos que se tem notícia na história. Não que esses três sejam santos perto dele, mas pelo motivo que foi cometido todas essas barbaridades descritas aqui. Seu nome é Leopoldo II, rei da Bélgica. Vocês vão ficar aterrorizados com tamanha brutalidade que esse monstro cometeu contra a população inteira de um país. Vamos fazer assim, pessoal, vejam o vídeo até o final, se vocês gostarem, deixem seus likes e se inscrevam aqui no Toy História, beleza? A ambição desmedida do rei Leopoldo II transformou a ocupação do Congo em um dos mais brutais genocídios da história. A República Democrática do Congo é um dos maiores países em área do mundo atualmente. No subsolo estão reservas estimadas em 24 trilhões de dólares em ouro, cobalto, cobre, diamante e dezenas de outros metais preciosos, fazendo do Congo um país riquíssimo. Por cerca de 400 anos, os portugueses foram os principais exploradores da região. Em 1871, o inglês Henry Martin Stanley descobriu uma rota entre a atual Tanzânia e o rio Congo. Decorrente deste fato, se transformou em herói na Europa e vários governos tentaram contratá-lo. Em 1876, o rei da Bélgica, Leopoldo II, sediou uma conferência internacional de geografia na sua capital, Bruxelas, e convidou exploradores, geógrafos e missionários com o objetivo de organizar uma associação humanitária para civilizar e melhorar a vida dos africanos. O verdadeiro interesse do rei belga não era uma missão humanitária, não era evangelizar esses negros, trazer a evolução para o Congo, não. A exploração econômica da sua região era a intenção principal do rei Leopoldo II, e ele contratou o serviço de Stanley como seu agente para esta grande operação. Durante 5 anos, Stanley trabalhou secretamente para Leopoldo II. Sendo financiado pelo rei, ele mapeou o rio Congo e forçou acordos entre os líderes africanos locais. Neste tempo, na Europa, o rei tentava justificar seus atos, entre aspas, humanitários e ganhar reconhecimento das demais potências europeias. O problema era que a maior parte desses países europeus reconhecia a presença portuguesa na região, e para evitar uma possível guerra por conta da disputa pelo território, o estadista alemão Otto von Bismarck organizou uma conferência em Berlim. Diversas resoluções surgiram dessa conferência e, por fim, o Congo, a partir daquele momento, seria propriedade privada do rei da Bélgica. Leopoldo II rapidamente começou seu plano de extrativismo de recursos naturais, utilizando a mão de obra forçada dos nativos, dos negros locais. O principal produto, em um primeiro momento, era o marfim, depois o ouro e, por último, a extração do látex. No Congo de Leopoldo, o ato de decepar a mão ou o braço dos nativos era comum quando esses não conseguiam cumprir suas cotas de extração para a produção da borracha. Principalmente a Inglaterra estava passando por uma grande transformação industrial e aqueles veículos produzidos nesses países precisavam de grande matéria-prima da borracha para confeccionar os pneus. Daí foi quando o Leopoldo se tornou riquíssimo com essa atividade ilegal com os recursos naturais do Congo. Outros castigos físicos e torturas eram aplicados regularmente por uma milícia, força pública, financiada pelo rei. Assassinatos, amputações, açoitamentos, estupros, entenderam? Das mulheres e meninas, e até mesmo esquartejamentos tornaram-se ocorrências diárias no Congo ao final do século XIX. Além de decepar a mão dos nativos,
também era recorrente mulheres e crianças serem sequestradas para garantir que as cotas de produção fossem cumpridas por líderes tribais. A milícia era composta por mercenários europeus, oficiais belgas e nativos alistados à força. Este regime de trabalho forçado, torturas e mutilações causou de 7 milhões a 10 milhões de mortes em um período de menos de 15 anos. Durante seu reinado, o rei Leopoldo II lucrou pessoalmente $1 bilhão, cerca de 220 milhões de francos naquela época. Na Bélgica, ficou conhecido como o construtor, pois usou parte desses recursos para modernizar Bruxelas. Então, para o povo belga, ele era um grande benfeitor da cidade de Bruxelas, mas mal sabiam, eu acredito, das atrocidades que eram cometidas ali na África. A missão civilizatória e humanitária do rei belga foi tão abusiva e violenta que mesmo na época da exploração imperial europeia da África, suas ações causaram ultraje na opinião internacional. A missionária e fotógrafo Alice Harris e o escritor Joseph Conrad realizaram um extenso trabalho de denúncia do genocídio, orquestrado pelo rei da Bélgica. Em 1908, a pressão das potências europeias foi tão grande que o parlamento da Bélgica transferiu o Congo para o Estado belga, tirando-o da posse do rei. Porém, o trabalho forçado e as atrocidades permaneceram quase que da mesma forma, e a independência do Congo só viria em 30 de junho de 1960. Recentemente, muitas estátuas do rei Leopoldo II foram retiradas ou vandalizadas em diferentes cidades da Bélgica e da República Democrática do Congo. Apesar da pressão internacional para que a Bélgica peça desculpas e indenize o Congo pela violência e exploração do trabalho forçado, a Bélgica jamais mostrou se responsabilizar pelas atrocidades cometidas e sequer pediu desculpas por tudo isso que aconteceu. Outra coisa, pessoal, para finalizar aqui o nosso vídeo, o rei Leopoldo, além de ser considerado tanto naquela época como posteriormente como um benfeitor da cidade, um homem bom, há uma chance de que ele possa vir nos próximos anos ser beatificado como um santo. Já pensou? Que situação? Então, pessoal, por que no começo do vídeo eu disse que o rei Leopoldo II, dadas as proporções, foi muito mais cruel e terrível em seus crimes do que o próprio Hitler? Veja que jamais vamos aceitar qualquer justificativa para o massacre e o holocausto judeu, mas devemos considerar que foram crimes de guerra, questões étnicas, racismo e leis de segregação racial, etc. Diferente de Leopoldo II, que mandou cortar as mãos e os braços de homens, mulheres e crianças inocentes por ambição, poder e por crueldade mesmo. E você, gostou de saber dessas informações sobre os crimes cometidos contra a população congolesa? Na sua opinião, Leopoldo II foi um monstro pior do que Adolf Hitler? Então, deixe aqui o seu comentário, a sua opinião e se inscreva aqui no Tua História, beleza? Obrigado por você me fazer companhia até o final desse conteúdo. Como sempre, a todos vocês o meu muito obrigado.